mais contados. No ano de 1500, no século XVI, aconteceu a chegada dos portugueses no Brasil, né? E eles perceberam que eles e os indígenas tinham costumes muito diferentes. Por exemplo, os indígenas tomavam banhos em rios, eles usavam arco e flecha, pescavam e caçavam, cultivavam alimentos, usavam ervas para curar doenças e usavam canoas como meio de transporte. Agora, os costumes dos portugueses eram meio diferentes, porque o clima era diferente. Os portugueses eles usavam roupas grossas e grandes, eles usavam roupas grossas e grandes, eles tiveram que se adaptar ao clima tropical do Brasil, então eles tiveram que vestir roupas mais finas e mais pequenas, né? Aí eles tiveram que se acostumar com tiveram que acostumar a dormir em redes porque tinha animais rasteiros que podiam picar, provocar coceiras e tudo. E eles também comiam comidas secas e eles comiam comidas secas e também comidas enlatadas. Agora, o texto 2, extrair riquezas. Quando os portugueses chegaram no Brasil, se passou um tempo. Aí foi para o século XVII por volta do ano de 1600. Aí eles viram que tinha muito pau-brasil no Brasil, que antigamente era Ilha de Veracruz ou Terra de Veracruz. Aí eles cortaram o pau-brasil para fazer a tinta vermelha, porque a tinta vermelha ela era escassa, aí era difícil de achar. Como tinha bastante pau-brasil, eles usavam a tinta para tecer tecidos. Administração de colônia, que foi quando os portugueses criaram as capitanias hereditárias. Só que eles não conseguiam manter por muito tempo. Aí eles criaram o Império do Brasil, que as capitanias hereditárias foram tratadas de Tordesilhas. Os engenhos foram criados no Nordeste do Brasil porque o clima era favorável. E também, nessa época dos engenhos, tiveram a origem africana que foi escravizada pelos portugueses. e eles obedeciam ao senhor de engenho da Casa Grande, né? Como está mostrando nas imagens ali nos desenhos. Eles cortavam cana, produziam açúcar e eles também podiam ser castigados se eles desobedecessem os senhores de engenho. Aí, a época mais propícia para fazer, né? Era o inverno, foi chovia pouco, mas, né? Não era bom para os indígenas, para os negros escravizados e os indígenas, porque era favorável aos portugueses, porque eles que ganhavam o ouro e as pedras preciosas. Aqui podemos ver no cartaz forma de resistência à escravidão. Nesta época foi criada a criação dos quilombos dos Palmares e também foi a captura e a morte de Zumbi, o comandante do quilombo dos Palmares. E essas formas de resistência à escravidão, muitos queimavam as lavouras, muitos sofriam de depressão e promoviam fugas isoladas. E os que sofriam de profunda depressão acabavam que eles não podiam trabalhar e isso envolvia a morte. Nas minas. Nessa época, sobre a escravidão nas minas, o Brasil, já que eles tinham bastante ouro e prata, muitos queriam ir para a região do Brasil, como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, já que esses foram as principais onde foram descobridas o ouro e a prata e as pedras preciosas. E com isso o Brasil se tornou o maior produtor mundial de ouro. Ouro e pedras preciosas eram encontrados em leitos de rios e em costas de morros. E eles eram feitos de aluvião, né? Porque eles estavam misturados com areia e cascalho. E para poder separar, né, eles utilizavam uma bateia, uma vasilha grande, rasa, né? Aí eles balançavam e assim eles podiam retirar o que ficava no fundo da bateia, né? De vida dos escravizados
vida dos escravizados na mineração não eram muito boas, porque eles trabalhavam em águas geladas e a poeira que as pedras soltavam provocavam doenças respiratórias. E isso fazia que eles vivessem menos tempo. No máximo, 7 anos trabalhando na mineração. Como faz imagem, eles encontravam ouro, ferro, diamante e esmeralda. Talvez, esmeralda era mais raro, mas eles poderiam encontrar. E os africanos escravizados, eles conseguiam arranjar um jeito mais fácil de conquistar a liberdade, pois eles conseguiam burlar a vigilância dos feitores e retirar um pouco do ouro e pedras preciosas encontrados. Eu vou dar uma resumida simples, porque eu não sei porque eu não vivi naquela época, né? Mas eu vou achar que... Eu vou falar o que eu achava que os portugueses falavam para os indígenas ou africanos escravizados e ir lá nas cidades. Os portugueses pediam uma certa quantia de dinheiro para eles trazer, como por exemplo, 100 moedas. E se eles não trouxessem essa quantidade certa de moedas, eles podiam ser condenados até a morte. Mas se no caso eles trouxessem a quantia exata, eles podiam ser recompensados com o descanso. Mas agora, outro caso, se eles pudessem trazessem uma quantia a mais, como por exemplo 101, 110, 120 ou até 200, eles podiam ficar com a sobra. E com essa sobra eles podiam comprar uma carta de alforria e conseguir a sua liberdade. E um dos trabalhos que eles faziam era transportar pessoas, fazer pavimentação nas ruas, Vender mercadorias, fazer o calçamento da pavimentação das ruas. E também tem os trabalhos que hoje em dia tem bastante gente que trabalha, como por exemplo, barbeiros, pedreiros, alfaiates, ourives, escultores, músicos e mais um monte de profissões naquela época. Agora vamos para a direção do fim da escravidão. Deixa eu ir para lá, porque aqui não dá para enxergar muito. Bom, vamos falar, né? Depois de toda essa escravidão que a gente já deu uma resumida boa aqui, já que os indígenas não conseguiam aceitar essa escravidão, então os portugueses foram lá e capturaram os africanos escravizados, certo? Mas eles não queriam isso, né? Ninguém queria isso. Mas então a princesa Isabel assinou uma carta e criou a lei de Eusébio de Queiroz. Que no caso era a lei que libertava em direção ao fim da escravidão, né? Que dizia sobre o fim da escravidão, porque eles ficavam O texto citado ontem falava sobre o quê? Inglaterra, não foi isso? Lembra? A Inglaterra ela pressionava. Eles pressionaram a Inglaterra. A Inglaterra pressionar? A escravidão no Brasil. Com a lei de Eusébio de Queiroz. E assim foi criada 2 leis, que era só de exemplo. A lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. A lei do ventre livre era a seguinte: as mulheres escravizadas que tinham filhos, eles poderiam conseguir a liberdade. Só que as mulheres escravizadas tinham que ficar com os senhores até os 21 anos. Certo? Vamos falar sobre as leis dos sexagenários agora. As leis dos sexagenários davam uma liberdade garantida aos escravizados com mais de 60 anos. Mas essa lei teve muito pouco efeito, pois os escravizados não chegavam a partir dessa idade. Por causa das doenças respiratórias que matavam ele em no máximo 7 anos. Eles não conseguiam resistir mais do que 7 anos nos locais.